Então, pessoal, quem diria, chegamos ao episódio 42 do Expandicast, começando agora para você, trazendo aqui várias novidades, inclusive, lembre-se, o Expandicast é uma iniciativa do Expandir. É uma iniciativa, inclusive, que está trazendo vários insights para vários empreendedores, para você, inclusive, está nos assistindo de maneira gratuita, porque está aqui no YouTube. O que é que nós pedimos para você? Que você possa se inscrever, ativar as notificações, comenta, curta e, obviamente, compartilhe. Mande para todo mundo aí. É isso que a gente quer, chegar a mais pessoas, ajudar outros empreendedores com os insights, com as experiências que nós trazemos aqui, episódio por episódio. Então, nos ajude a fazer o Expandicast ainda maior do que o que já é. Lembrando, temos aqui os QR Codes dos patrocinadores e, por favor, prestigiem nossos patrocinadores, porque a gente escolhe a dedo cada pessoa que está patrocinando aqui o Expandir. Agora recebam com vocês, temos a honra de receber aqui Marco Melo Júnior, o nome que carrega tradição, propósito e conhecimento. Formado em administração e direito, porque um só era pouco para ele. Marco seguiu os passos do pai e mergulhou de cabeça no universo dos seguros na Caruso Corretora de Seguros. Mais do que um corretor, ele é um verdadeiro defensor do que acredita ser a maior ferramenta de proteção social já inventada pelo homem. Cristão católico, pai do Oliver e casado com a querida Júlia Rossini. Marco leva seus valores para dentro e fora do mercado. Nesse episódio, com certeza, vamos falar de muita coisa sobre propósito, legado e como o mercado de seguro pode transformar a sua vida. Prepare-se para uma conversa inspiradora com quem protege o que mais importa: pessoas. Exatamente. Não é isso mesmo, meu amigo? É isso mesmo. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Marco, né? Bem-vindo a esse episódio do Expandicast. É uma honra estar aqui, até porque você cuida dos meus seguros. Exatamente. Né? Então, que legal. É legal estar aqui, obrigado. A apresentação ficou show de bola, né? Você fala aí, 2 graduações, uma foi pouco. Eu disse, cara, tava pouco, né? Minha primeira graduação em administração, estudei direito lá, achei o máximo e resolvi mergulhar. E hoje, junto as duas, né? Sou advogado também, né? Advoguei por algum tempo, mas, cara, seguros é a paixão. E aí, voltei, né? Mas acredito que, assim, nada se perde. Sem dúvida. Uma hora ou outra você precisa dos conhecimentos, tanto da administração quanto do direito. Me ajuda muito, né? Todas as 2 graduações eu uso muito, né? A pessoa às vezes acha que, assim, vai para o mercado de seguros, quem não tem opção, né? Na verdade, é um mercado muito técnico, né? E você precisa estar muito preparado para estar aqui. Inclusive, também eu tenho um curso técnico em seguros, né? Porque para abrir uma corretora, você tem que passar por um processo na SUSEP, que é quem regulamenta o nosso mercado de seguros, né? Eu fiz um curso na época, era um ano o curso direto, curso técnico, todas as noites estava lá, fazia prova e tal. O negócio é bem regulamentado mesmo, bem sério. E que bom que é assim, né, Marco? Porque é algo muito muito crítico, né? Você entregar na mão de qualquer um, né? Eu defendo, sabe, Saulo, que o mercado de seguros ele é extremamente relevante e importante e a gente precisa cada vez de mais gente capacitada. Por quê? Cara, eu digo sempre aqui na empresa nossa, né? Muitas vezes a gente está protegendo a conquista da pessoa, né? Eu não sei o quanto que você sonhou, ralou, trabalhou, abdicou para conquistar o patrimônio que você conquistou. Então, mas eu sei que a partir dali, quando você chegou até a gente tem essa obrigação de lhe entregar o melhor possível, né? Então, tanto que todas as pessoas que estão na nossa equipe hoje sabem disso, é uma cultura nossa. Ó, a gente tem que atender da melhor maneira possível, porque não sabemos o que foi feito para chegar até aqui, mas com certeza ele tem uma história muito grande e a gente tem que fazer com que essas conquistas elas sejam perpetuadas através do que a gente consegue entregar, que é tranquilidade, né? Através de um contrato de seguro, né? Sim, sim. Eu acho que o que mais entrega é a tranquilidade mesmo, mas tem outros valores intrínsecos ali que são importantes também, né? Sim. Você poder manter seu patrimônio, né? Um seguro de vida. Poxa, quantas pessoas foram salvas por um seguro de vida? Que as pessoas acham que o seguro de vida vai ser para os outros, né? Depois que você morre. Na verdade, não. O mercado de seguros como um todo, Saulo, ele é um mercado muito pujante. A gente fala que é uma indústria sem chaminé extremamente relevante para o mercado como um todo. Até porque a gente garante a continuidade no caso do imprevisto. Seja ele pessoal, através de um seguro de vida, ou seja ele através de patrimônio material.
Tá? Então, o seguro de vida, como você citou nesse ponto, ele é extremamente relevante. Se toda a população soubesse disso, todos, 100% das pessoas teriam seguro de vida. Porque, vê só, hoje o seguro de vida não é para quem foi embora. O seguro de vida é para quem está vivo hoje. Poucas pessoas sabem disso, ou têm a curiosidade, ou aceitam quando nós, corretores, vamos bater um papo sobre ela. Sim. Porque seguro de vida ele traz, em caso de acidente, se você se acidentar e se machucar, ficar inválido. Se você, porventura, tiver uma doença grave, você vai estar coberto por essa pólice. Imagine, é melhor você gastar o dinheiro seu ou da seguradora, no caso de uma doença. Inclusive já trouxemos um parceiro de vocês, né? Que inclusive foi que te levou. Isso, exato. Que falou exclusivamente de seguro de vida aqui já em episódios anteriores. Exatamente. Um grande amigo, um excelente profissional, inclusive, né? Sim, Felipe é show de bola mesmo. Ô Marco, me conta a sua trajetória, né? Assim, você já falou, começou na administração, foi pro direito, mas vem cá, por que seguro? Cara, eu digo que eu nasci dentro de uma corretora de seguros, né? Sim, meu pai é corretor por essência e outra, ele é corretor de fato, ele é aquele vendedor que acreditava no contrato de seguro, que ia vender, só vendia seguro de carro, e eu entrei nesse viés. Até que eu percebi que o mercado de seguros ele é muito maior do que a gente ir lá vender uma pólice. No passado a gente chamava isso de vendedor pastinha. Por que pastinha? Porque de fato eles colocavam uma pasta debaixo do braço e saíam de porta em porta vendendo, né? E aí o interesse na época talvez não fosse só o de proteger, também tinha isso, mas de trazer a receita para dentro de casa. E aí, quando eu entrei nessa operação, eu consegui entender que, na verdade, o mercado de seguros ele é muito maior do que isso, né? Não é só sobre fazer uma pólice de seguro para proteger um carro, que é que as pessoas têm mais cultura hoje de fazer uma contratação, porque elas acham que o risco é muito maior. Isso é sobre continuidade, isso é sobre estabilidade. Isso é sobre segurança. Tem muita coisa envolvida atrás de um contrato de seguro. Que às vezes o cliente, quando está contratando, ele já diz logo, e é normal. Eu quero um mais barato. Quem está comprando, eu entendo do cliente fazer isso. Eu busco o mais barato. Faz sentido. Até que ele entenda que nem sempre aquela máxima do barato que sai caro. Então eu sou um dos poucos clientes que eu não sei se você lembra, mas quando a gente começou a falar sobre o seguro do carro, disse, amigo, eu quero um que me atenda. Isso. Pra mim não importa o mais barato. Isso. Tem que ser o que me atenda. Porque nem sempre o mais barato é o que vai me atender. Né? Eu acho muita vantagem. Eu vou falar do seguro de carro, né? Pra mim, na minha opinião. Proteção de vidros, né? Faróis, esse tipo de coisa. Guincho. Né? E agora eu soube sexta-feira, né? Que o seguro do carro já tá atrelado ao seguro residencial. Pô, isso é maravilhoso. Exato. Pouca gente sabe do benefício que é um seguro residencial. Exato. Eu só vou usar se minha casa cair, se tocar fogo. Não, pô. Você usa pra chaveiro eletrônico, chaveiro, eletricista, hidráulico. Serviços residenciais, são mão de obras. Eu digo que esses serviços são cashback do seguro. Sim. Porque você paga o X. Sim. E geralmente o seguro de residencial, ele é muito barato. Sim. As pessoas também têm medo de contratar porque acham, eu sei que o seguro de carro, que meu carro custa X, o seguro é Y. Então, o meu apartamento, ou minha casa, que custa 10x, 20, 30x... Vai ser 10x, vai ser 10y. Exatamente. Não é. E aí, muitas das pessoas não fazem. Ou na máxima também do tipo, não acontece. Só que eu tenho vários casos, e eu vou falar de Sergipe, mas a gente tem no Brasil vários casos de não acontece. Incêndio numa loja de comércio, incêndio em residência, incêndio em vários lugares tem. E esse é o básico. Né? E o incêndio não precisa ser aquele que toca fogo em tudo, não. Isso. Se for em um cômodo, meu irmão, você imagina o prejuízo que tem isso. Exatamente. E hoje, tudo é eletrônico. Sim. Celular, computador, tablet, não tem mais nada que você não tá numa tomada. A gente tá aqui no estúdio, microfone na tomada, luz, câmera, tudo tá... Com água na mesa. Enfim, tudo tá na tomada. A gente vai dormir e faz o que naturalmente? Bota o celular pra carregar. É normal, é natural. Quem tá um pouco planejado vai fazer isso. Para que no outro dia você esteja com 100%. Nada garante que não vai acontecer um curto-circuito ali. Tudo elétrico, ar-condicionado funcionando. E acontece, a gente tem vários relatos. E isso para nós é mais fácil porque a gente tá nesse mercado. Então quando eu vou para um cliente para dizer assim, cara, vale a pena. E outra, vale a pena para você. A gente aqui, isso é importante ressaltar, eu não estou preocupado hoje em vender um seguro XYZ porque vai me rentabilizar. Isso é uma cultura que eu trago hoje aqui para a empresa. A gente tem que trazer o que vale a pena para o cliente. Perfeito. Então,
Várias vezes eu tive seguradoras aqui. É mais ou menos o que eu falo de expandir, cara. Eu não tô lá para vender mensalidade, a ideia nem é essa. Uhum. Eu tô lá para entregar um resultado. Exatamente. Eu tô lá por um propósito e é isso que eu acredito, e faço o que eu acredito. Uhum. Se fosse só por isso, cara, não faz sentido. É você não entender, né? Eu acho que uma das primeiras premissas de quem tem uma empresa é entender o porquê. Isso. Se você tem um porquê forte, você tem um propósito forte. Uhum. E é sobre isso, né? E aí, nesse ponto, Saulo, o que a gente faz? A gente já declinou cadastro de companhias que a gente não acreditava nela, porque já tinha relatos. Diz, vamos vender, eu vou te pagar mais, eu vou te pagar X, Y. Mas, cara, legal, entendo, mas para nós, para o nosso modus operandi aqui, não funciona, não faz sentido. Obrigado. Né? E aí você vem, é tirado como, é o besta, não aproveita a oportunidade. Cara, eu quero sair daqui da minha empresa, eu quero ir na rua, eu quero ir para qualquer lugar e olhar no olho do meu cliente e ele saber assim, poxa, eu posso confiar naquele cara, eu posso confiar naquela empresa, porque eu sei que tudo que foi feito, né, para mim dá muito certo. E a gente vê que vem dando certo isso, porque graças a Deus o nosso índice de retenção dos nossos clientes é acima de 90%. A gente tem, os nossos negócios eles são renováveis, né? Todos os anos a gente vai lá e renova, né? E é uma busca constante nossa de sempre atender o que é melhor para o cliente. Às vezes eu tenho seguros mais caros ou mais baratos, e eu não estou falando só de seguro de automóvel, mas que não vai atender a demanda do meu cliente ali. E não tem por que eu chegar para ele e mostrar por isso. Eu posso te dizer um relato de que aconteceu recente que a gente disse a um cliente. Ele sempre nos buscou. Sempre não porque ele não é nosso cliente, mas ele nos buscou do tipo, quero mais barato e eu quero X, Y, Z e tal. E eu falei para ele, da forma que o senhor está me falando e pelo que a gente tinha conversado com ele, isso não faz sentido para o senhor ter o contrato. Ele me disse, Marco, para mim não me interessa, mas dessa forma que você está me apresentando, eu não tenho interesse. E eu cheguei para ele e disse, senhor, eu entendo a sua demanda, mas da forma como nós trabalhamos, não vai dar certo. E aí qual é o viés? Obviamente da preocupação, mas também da proteção reversa, a proteção da nossa empresa. Perfeito. Porque como eu busco trazer muito mais para o cliente, lá na frente quando ele precisar, e o seguro de fato é isso, você contrata hoje, eu digo que o seguro você usa todos os dias, porque você está comprando uma tranquilidade. Você sabe que se você contratou um seguro de carro, você sabe que todos os dias quando você sair para trabalhar, seu carro está seguro, e que se acontecer alguma coisa, tem um seguro. Então o seguro está sendo usado todos os dias. Sim. Independente se você bateu, se você pediu um guincho, se você trocou um vidro, né? Então, no final, quando o meu cliente usa efetivamente, ele disse assim, roubaram, bati e tal, eu preciso também ter a tranquilidade de que eu fiz a melhor oferta para ele dentro da condição e que ele vai ser atendido 100%. Sim. Porque a gente precisa desmistificar algumas coisas também no mercado de seguros. Eu já ia te perguntar isso. Quais são os maiores mitos ou medos que você percebe dos clientes ao falar sobre seguro? Cara, isso é muito interessante porque, assim, muito cliente acha que o seguro é caro e que a seguradora faz de tudo para não pagar. E tem os que acham que é gasto à toa, né? Isso. Tem muitos. Tem muitos que não fazem porque dizem, eu faço a conta aqui e essa é clássica. Eu vi que eu vou gastar X reais por mês, eu vou guardar esse dinheiro porque se acontecer, eu já tenho investido tanto. Guarda. Nunca guardou, né? E outra, você não tem como mensurar. Porque quando a gente faz um seguro, a gente tem várias coberturas ali envolvidas. Então, às vezes é um carro, mas é um carro que está cobrindo outros carros, que está cobrindo assistência, que está cobrindo residência. Quando você faz um montante da apólice, cara, o que você gastar e investir na apólice, no valor do contrato, não cobre isso. Então, desmistificando para o cliente, esse ponto é que vale a pena ter, sim. Você tira um risco das suas costas. Hoje o que é que a gente busca? Na verdade, as pessoas buscam o quê? Tranquilidade. Eu quero um emprego melhor para trazer mais tranquilidade para mim e para minha família. Eu quero uma casa melhor para poder ter tranquilidade, paz e sossego para mim e para minha família. É natural. As pessoas sempre têm na fala delas a palavra seguro. E falando de administração, né? Existe um custo sobre o risco. Sim, sem dúvida. Né? Existe um custo sobre o risco. Quando você contrata o seguro, é você deixar esse custo de lado. Exatamente, cara. E é você estar de fato despreocupado. Quando a gente fala, as pessoas falam muito sobre seguro do dia a dia, não do contrato de seguro. Eu vou para lá porque eu me sinto mais seguro. Eu gosto de viajar para tal lugar, contar o meio de transporte porque eu me sinto mais seguro. Eu vou deixar o meu filho na casa da minha sogra ou na creche porque lá eu acho que ele está mais seguro. Então isso está no nosso dia a dia, é intrínseco para o ser humano. Sim. A gente, quando apresenta um contrato, é de fato, tem essa sensação, porém, se acontecer, tá aqui, alguém vai te resguardar, entendeu?
Não, eu entendo perfeitamente. E assim, é, era uma pergunta que eu ia fazer, mas eu acho que você já, pelo que você falou, você também vai corroborar comigo, que falta muita educação financeira, e principalmente sobre proteção, né, e planejamento patrimonial. A gente não vê isso, né, na nossa graduação, Isso. seja ela ensino fundamental, médio ou até o ensino, né, a graduação de fato, né? Então, assim, os empresários, as pessoas comuns, né, principalmente os empresários que deveriam ter uma consciência um pouco maior sobre o que eu acabei de falar, né? Uhum. Cara, existe um custo sobre o risco Exato. que ninguém calcula. As pessoas não calculam, né? E deveria calcular. Dizer, opa, peraí, eu devo correr esse risco? A resposta não tem resposta. Pode ser sim, pode ser não. Mas contanto que você calcule. Exato. Né? Por exemplo, eu tenho um patrimônio, né? Um carro. Tem um patrimônio de uma certa relevância. Para muitos não é. Para mim é. Sim, exato. Eu prefiro ter o seguro. Sim. O seguro que já vem, inclusive, com residencial. Maravilhoso aquilo ali. Eu ia contratar o seguro residencial. Aí o Marco disse, não, calma, você já contratou. Você nem sabe. Porque já está embutido lá no... E maravilhoso, né? Eu tenho uma moto. Seguro. Né? Meu seguro de vida. Sim. Então, assim... E uma coisa que poucos empresários fazem. E a gente já conversou sobre o assunto e a gente precisa até seguir com isso. Uhum. O seguro de responsabilidade civil. Que isso eu acho maravilhoso. Ele é um braço pouco utilizado ainda, porque você mexe muito no brio do profissional, o seguro de responsabilidade civil. E aí, quando você envolve ego na operação, isso acaba... Mas ninguém tá... Sabe, Marco, eu entendo o que você tá dizendo. Mas ninguém tá livre, pô. Não, eu tenho certeza absoluta disso. Ninguém tá livre. O que eu tô falando quando a gente apresenta é assim, tem determinadas profissões que eles não aceitam o erro. Mas eles não aceitam, não que eles não aceitam que errem com eles, não aceitam que ele tem a possibilidade de errar. E responsabilidade civil, que geralmente é para autônomos, então a gente tem sempre uma barreira de entrada. Porém, é como eu falo, é a tranquilidade. Todo mundo precisa ter operação. Na minha empresa, hoje, obviamente, eu falo assim, é casa de ferreiro, aqui é o espeto de ferro do melhor possível. A gente tem todo tipo de seguro aqui dentro. Empresarial, responsabilidade civil. Por quê? A minha equipe ela é treinada para que não erre. Qual a diferença, aí já perguntando a você, qual a diferença do responsabilidade civil pro empresarial? O empresarial, ele Tô falando como leigo, eu imagino que seja um mundo de diferença. Mas é bom que você explique. Mas para trazer até para todo mundo que está vendo a gente aqui, ficar mais simples. A parte do empresarial, ele vai dar cobertura para o seu prédio, para sua operação. Então, na minha empresa, ou na sua empresa, a gente vai fazer um seguro de empresarial. Ele vai cobrir incêndio, queda de raio, uma explosão, um dano elétrico que acontecer, um alagamento, furto ou roubo que tem ali dentro, né? E aí a gente pode botar dentro dessa operação uma cobertura de responsabilidade civil para clientes. Exemplo, você tem uma loja, um cliente entrou lá, escorregou, caiu, se machucou. E ele te acionou judicialmente. Isso vai acontecer geralmente com grandes lojas de varejo, né? São grandes lojas, muito fluxo de pessoas. Rapaz, do jeito que tá aí, não sei se é só pros grandes, não. E aí o que acontece? Nesse ponto, a gente consegue, dentro do seguro empresarial, que aí tem uma derivação gigantesca, porque vai por operação. Então, dependendo do ramo que você tem, a gente tem cobertura específica, a gente consegue personalizar hoje para cada tipo de negócio. O seguro ele é montado para a necessidade do cliente. Obviamente, a gente tem as coberturas básicas que vão servir para todo mundo, mas eu sou um bar, vai ter uma cobertura específica para um bar. Eu sou um hotel, eu tenho uma cobertura específica para um hotel, tá? E assim sucessivamente. Então, essa é a parte do empresarial. A de responsabilidade civil é para a operação. É diferente. Entendi. Então, um exemplo, eu tenho um bar e a minha cozinha serviu alguma coisa que não ficou tão... A pessoa se sentiu mal, deu algum tipo de infecção, a sua operação é um bar, é cozinha, é restaurante. Essa é uma responsabilidade civil, você causou um dano a terceiro ali, que é um cliente seu. Na minha operação de seguros, um funcionário meu esqueceu de apresentar ou transmitir um negócio e aconteceu um sinistro ali. O sinistro, para que todo mundo saiba, é o acidente, é o roubo, é a colisão, se for um seguro de vida é uma morte, enfim. E aí a gente foi lá dentro do nosso sistema, o cliente deu ok, mas a gente errou. A gente não deu o de acordo ali, não finalizamos o contrato. Aquele cliente vai me acionar, obviamente, e foi um erro meu de operação. Eu vou ser acionado, como eu tenho uma pólice de responsabilidade civil, isso tudo é por trâmite judicial, tá?
Eu aciono a companhia de seguros, informo o que aconteceu, e aí no final do processo, se a gente for dado como de fato erro nosso, a companhia vai chegar lá e vai pagar. E outra, vai pagar a indenização e vai pagar os honorários de advogado que a gente vai ter. Tudo isso é custo de operação. Inclusive, em uma das nossas reuniões, uma coisa que eu não imaginava que tinha, e eu, se não me engano, foi você que falou sobre isso, foi sobre o trabalhista, né? É um seguro de depósito recursal, garantia. É um seguro garantia. O mundo de seguros ele é gigantesco. As pessoas conhecem muito seguro de carro, mas... Então vamos começar aqui. Quais tipos de seguro mais comum que você oferece aqui na Caruso? Vamos começar dos mais comuns. Vamos lá. A gente já tá indo pro final. Vamos começar dos mais comuns. Mas aí, assim, se a gente vai falar de seguro, cara, hoje a gente consegue passear por vários meios, né? O que a gente tem muita procura mesmo. Muita procura. É o que mais a gente sai, são seguros de automóveis. Porque, historicamente, a nossa empresa, ela vive de seguros de automóveis, em sua maioria. Só que hoje a gente faz um mix de produtos. Por quê? A gente entendeu hoje, depois de estudar, ver produtos, entrar na sociedade como entrou eu, meu sócio, a gente olha a proteção do cliente, a gente chama hoje de 360, né? Então, poxa, o que Saulo precisa hoje? Por quê? Eu tenho várias informações, quando a gente vai pegar as informações para a cotação de seguro do seu carro, poxa, eu pego o seu endereço, telefone, se você é casado, se você tem filhos, então eu tenho muita informação da sua vida, num simples orçamento. A gente entendeu que com base com essas informações eu poderia, poxa, Saulo se mudou agora, tá num apartamento diferente, precisa de um seguro residencial. Saulo é casado. A principal fonte de receita da família dele vem do trabalho dele. Pô, Saulo precisa de um seguro de vida para ele e, numa ausência dele, a família dele continuar a vida. Saulo é empresário, porque eu vou saber também, porque na hora da... Poxa, Saulo vai precisar de fato ali de um seguro empresarial, que é para a empresa dele, para o prédio, e dentro da operação de Saulo, o que Saulo faz? Ah, eu tenho uma empresa de tecnologia. O que a gente pode auxiliar Saulo caso tenha algum erro nessa empresa de tecnologia? A gente tem solução em seguro X, Y, Z. Então a gente consegue, entendendo a necessidade do cliente e apresentando. E esse é o foco nosso, Saulo. A gente vai e volta na conversa. Ah, sobre o empresário. O empresário muito vê isso como um custo. A gente olha para ele e diz assim, cara, você precisa ver isso aqui como oportunidade de proteção. Se você entende como custo, em algum momento você vai deixar de fazer. E aí não é interessante, porque o seguro ele tem que ser perene. Perfeito. Você tem que estar ali, tem que fazer parte da sua rotina, tem que fazer parte do seu financeiro. Tem que estar embutido, inclusive, na sua precificação. Exatamente. Porque imagine só, é o que a gente fala, é o que infelizmente já aconteceu e a gente conseguiu dar sequência em andamento. Poxa, de onde vem a sua principal fonte de receita? Ah, vem da minha empresa. Inclusive o seguro, ele devia estar lá, né, quando você está montando o modelo de negócio da sua empresa. Já fazer parte dos custos. Já fazer parte dos custos. Isso aí já deveria estar lá. Muitas vezes ele fica pro final, quando pensam, ou ele nem aparece, né? E hoje, com a maturidade que temos, a gente dá graças a Deus por muitas empresas conseguirem seguir, e eu sempre falo, poxa, que bom que deu certo até hoje. Mas hoje sabendo, você vai arriscar continuar sem? Você tendo a ciência que você precisa, que é importante, que o custo é acessível? Porque eu sempre falo, Saulo, o seguro ele é sempre acessível. Sempre. Sempre ele é e ele sempre vai ser. Por quê? A gente tem várias opções de seguradora hoje para poder atender e a gente fala de colocação de risco. Cara, eu não trabalho com uma companhia. Eu trabalho com várias que são muito boas no mercado. E a gente vai buscar aquela que melhor se enquadrar para a sua necessidade e, obviamente, que seja um custo ajustável para você. Entendeu? Sim. O pessoal que está nos assistindo aqui está, né, querendo, né, entender se para ele faz sentido ou não. Como ele pode saber qual seguro realmente precisa? Vida residencial, empresarial, automóvel? Seguro de vida, quem tá vivo precisa. Tem que ligar pra cá, né? Então, dá uma ligadinha pra cá, tem o Instagram daqui da corretora, né, que é o @Caroso Seguros, tá no Instagram. @Caroso Seguros. Caroso, K-A-R-O-Z-O. Isso, Seguros, tudo junto. Exatamente. Esse é Pode mandar um direct lá. Pode. Você vai responder todos? Vamos responder. Vamos lá, responder todinhos. Todo mundo com calma aí que a gente vai respondendo um por um. Vamos lá. Exatamente. E o WhatsApp? O WhatsApp daqui é 799-9956-7109. Repita.
799-9956-7109. Top. E aí, quando chegar lá, já vai cair para a equipe de atendimento nosso. Porque muitas vezes o cliente ele já vem assim, ó, eu gostaria disso, eu gostaria de vou viajar, preciso de um seguro viagem, eu tô querendo fazer um seguro para minha casa. E as meninas aqui do pré-atendimento já vão fazer esse filtro para poder ver qual é a necessidade, né, de cada um e apresentar. Mas eu super recomendo, pessoal, assim, ó, vocês estão assistindo aqui, uma maioria hoje, um público muito grande do Expandicast é empresário. Sim. Né? Venha entender como um seguro empresarial de responsabilidade civil pode resolver e sanar um problema seu. Eu tive uma cliente, agora eu vou falar de mim, tá? Eu tive uma cliente que provavelmente se ela tivesse um seguro, você vai me corrija se eu estiver errado. Se tivesse um seguro, ela ia resolver em parte essa questão. Eu tive uma cliente que me contratou na área de tecnologia porque ela é fotógrafa, ela fez um casamento, todo um casamento, e sabe o que aconteceu? O HD queimou. Dois problemas. Ela poderia ter um backup, a gente fez uma estruturação de backup na época lá, né? Estruturamos toda a empresa para que não acontecesse isso, ou minimizasse, na verdade. Mas nesse caso, se ela tivesse um seguro, poderia ter pelo menos ressarcido, né, a parte financeira ali. Nesse caso, como o seguro ele é bem específico, né, nesse caso. Eu acredito muito que uma responsabilidade civil cobriria ela, porque o que acontece? Pô, esse é um evento único. É um casamento, acho que você falou. Foi. Não tem como você voltar a um casamento, ó, vamos voltar aí. Eu até tenho um caso de um amigo, né? Vamos tirar as fotos de novo. Exato, né? Volta, então, assim. Provavelmente, assim, administrativamente, isso você não consegue resolver pela parte de seguros, mas, vamos supor, os noivos acionaram ele judicialmente. E aí comprovou, tá dentro das normas de pagamento e aceitação, a seguradora pagaria, né? É isso que precisa ficar muito claro. As pessoas falam, a seguradora vai fazer de tudo para não pagar. Na verdade, é o contrário. A seguradora, ela faz de tudo para pagar. Existem as regras. Perfeito. O que acontecer dentro dessas regras, tá tudo pago. Eu digo que só não pode sair pagando à toa, porque, meu irmão, a gente vive, né? E outra? É difícil. Toda a questão burocrática do seguro é necessário por questões até de perenidade do negócio de seguros. Porque qual é o papel da seguradora? Pagar. Esse é o papel dela. Ela precisa analisar, dentro da análise do risco, dizer assim, esse risco está correto como foi contratado. A minha obrigação é pagar, vou pagar. Acabou. E outra, as pessoas vão dizer, mas poxa, eu conheço fulano de tal que teve um sinistro lá e a seguradora não pagou. E vai ter, sempre vai ter. E eu pergunto a essa pessoa, mas quantos que você conhece que foram pagos? É uma infinidade. Como tudo em qualquer negócio, alguma coisa vai sair da curva. E assim, eu duvido muito que se a corretora ela não pagou, tinha alguma coisa. A seguradora, né? Ou a seguradora, desculpa. A seguradora não pagou, tinha alguma coisa. Ela só não paga se tiver alguma coisa errada. Isso é fato. Eu falo hoje, Marco, você tá defendendo o mercado de seguros? Não, eu defendo o meu cliente. Não, mas assim, eu entendo você, mas assim, vem cá. Existia algo ali que estava fora dos padrões contratados. Isso é fato. Isso é fato. Não existe. Ela não vai, cara, a seguradora ela atende quantas pessoas por dia, por hora, sei lá. Uma infinidade. Não dá. Eu mesmo, se for uma seguradora de responsabilidade, uma seguradora mas tem aí as bandeiras grandes, né? Sim. Não vai. Eu vou te falar de duas situações aqui. Primeiro, a importância de uma corretora de seguros. Porque o que a gente faz hoje? Nós somos uma intermediária entre cliente e companhia de seguro. Eu trabalho, na verdade, para o meu cliente. Sim. Por quê? Hoje, Saulo vai estar na seguradora X. Amanhã vai estar na Y, depois vai estar na Z, mas ele precisa estar comigo. Então precisam trazer o que é melhor. E a gente tem esse cuidado de saber assim, Saulo, qual é a realidade hoje? Aconteceu contigo. Marco, vou me mudar. Saulo, mas já mudou? Não mudei. Então vamos fazer no seu endereço atual. Quando efetivamente você mudar, a gente vai fazer essa alteração, por quê? Seguro é contratado pelo CEP de risco. Sim. Se a gente muda ali, eu poderia ter dito, Saulo, muda. Você vai mudar daqui a 3 meses só, mas já vamos fazer um endereço novo? Você nem vai. Seguradora vai olhar lá e vai dizer, opa, aconteceu um acidente com o Saulo, o endereço é X, mas na pólice tá Y. Tá errado. Pelo contrato, ela vai dizer assim, não pago. Porque tá errado de fato. Isso é um papel nosso. Quando a gente detecta, então tanto que assim, o cliente quando chega na corretora... Vou entrar no assunto polêmico aqui, viu? Não precisa nem responder se não quiser. E tem gente que ainda faz com gerente de banco, mas pode seguir. Vai lá. Enfim. E aí o que acontece? Faz parte do nosso papel.
de analisar junto ao cliente o perfil e a gente procura, analisa, bate o papo com ele para entender. Já perdemos cliente aqui que diz assim, cara, vocês são muito burocráticos. Não, na verdade a gente está buscando para que seja o correto. Por quê? Hoje eu quero que você contrate aqui, mas lá na frente, quando você precisar, a gente não vai precisar, vamos dar um jeitinho aqui, vamos ajustar aqui. Não, tá certo. Vamos dar uma ponta pro cara do guincho, vamos dar uma ponta pro cara... Não tem o que ajeitar, tá tudo certo. E essa triagem a gente faz na contratação. Então a equipe nossa é para isso. Então a gente tem, de fato, algumas perguntas a mais, mas não é porque eu quero saber mais da vida do cliente, só por saber, eu preciso entender. E o que começa errado, termina errado. Não é uma prática de vocês, não é uma prática de uma empresa do renome que vocês têm. Como eu falei, você tem um exemplo que é um exemplo que, assim, é absurdo, mas acontece. Vamos dar uma ponta aqui, fulano, ajeita aqui. Cara, é absurdo isso. Exato. Se você faz o seu trabalho perfeito, o seu trabalho correto, você não precisa ter essas práticas abomináveis de mercado. Exato. Né? E aí, trazendo, sabe, Saulo, pela situação aqui do mercado como um todo, a gente, eu lhe digo, e eu falo isso com orgulho, a gente tem quase 20 anos de empresa, a gente nunca teve um sinistro negado. O que é um sinistro negado? Um seguro mal contratado, um cliente que trocou ali um perfil, alterou alguma informação, e na hora que ele precisou, a seguradora diz, negou, não pago. Porque isso até para nós... Teoricamente, isso não faz diferença para mim, porque, o prejuízo é do cliente, é Saulo que teve um prejuízo. Para mim, eu fiz o meu papel. Só que para nós, moralmente, é muito pesado. Você tem um cliente lá que confiou em você, você entregou, e na hora que ele mais precisou, não vai pagar por XYZ. A gente nunca teve. Alguns casos que ensaiaram, porque tinham situações dúbias, a gente entrou, fomos lá, defendemos o cliente, aclaramos para a companhia e ela olhou assim, não, de fato, agora eu entendo que está correto, vamos fazer o pagamento. Né? E aí você, entre aspas, reverte uma negativa. Putz, isso aí é gol do Brasil na final da Copa do Mundo. Eu tive 2 casos desse, em 20 anos. Porque em geral os outros, tá tudo certo, paga. Eu tenho um caso aqui, Saulo, que eu até me arrepio quando falo, teve essa enchente de Rio Grande do Sul. Agora, o que as seguradoras poderiam ter feito? E outra, veio à tona na hora. A seguradora não vai pagar, a seguradora vai quebrar, quem teve seus carros inundados vai perder e tal. O Rio Grande do Sul ficou debaixo d'água. Teve seguradora que pagou as indenizações, ligava lá, Saulo ligava para a seguradora. Eu sou cliente de vocês aí, meu carro tá debaixo d'água. Mas, meu amigo, minha casa tá debaixo d'água, tudo tá debaixo d'água, não tenho acesso a nada. Sabe o que elas fizeram? Pague para Saulo e pague para todos os nossos clientes, que a gente olhar que tem a pólice ativa conosco. Quando a situação deles abaixar de água, eles mandam os documentos. Cara, isso é surreal. A mídia não mostra isso como que tem que ser. Quando a gente viu essa ação da companhia... A mídia, Marco, ela, infelizmente, por isso que o Expandcast ele é importante para mostrar a vida dos empresários, né? Enfim, o que a gente traz aqui, porque é justamente sobre isso. A mídia, ela mostra na novela um empresário que passa a perna pra todo mundo. A mídia mostra um empresário que é ganancioso e tá envolvido em escândalo de corrupção. Mas iniciativas como essa, não. Cara, e pra mim, que eu sou entusiasta mesmo do mercado de seguros... É o cara que eu falei no podcast, né? 2 anterior com o Max, né? Sobre o caso do caiu, né, o telhado aqui de uma academia e já saiu na mídia, foi dizendo que foram as placas solares. No outro dia, nem placa solar tinha, pô. Putz. Então, assim, são esses absurdos que acontecem, né? E por isso que o Expandcast tá aqui. Para que as pessoas entendam que a gente, cara, empreendedor que sustenta esse país. Um micro e um pequeno empreendedor, inclusive. Não, é importante, Saulo, essa iniciativa, porque, assim, esse espaço aqui é muito rico, porque eu já assisti vários episódios do Expandcast, aprendi muito com empresas que eu nem sabiam que elas existiam ou que elas faziam. Sim. Inclusive já contratei algumas através desse podcast. Poxa, que legal, cara, bacana isso aqui, né? Vou trazer pra mim, né? Então, ter esse espaço, a gente poder bater um papo, apresentar, mostrar um pouquinho e desmistificar, eu acho que o mais importante é isso. Sim. Porque vai ter pessoas aqui que provavelmente vão dizer assim, poxa, eu não sabia que não existia outro tipo de seguro, a não ser seguro de carro. Sim. Vai ter. Vai ter. E a culpa não tá nela, o problema não tá nela. O problema tá no nosso mercado, nas companhias de seguro, em nós corretores, que a gente não consegue chegar a ter uma capilaridade tão grande de chegar às pessoas e assim, isso é simples, isso é fácil de fazer, eu posso lhe ajudar dessa forma. Seguro não é custo.
Vou olhar, putz, seguro, não vou fazer não, muito caro. Não. A gente consegue mostrar. Então, quando eu consigo sentar com o cliente, hoje qual é o principal ativo das pessoas? É o tempo, né? Então, quando a gente consegue sentar com o cliente e bater um papo, dificilmente a gente sai sem uma venda. Porque a gente cria relacionamento, conexão, mostra a necessidade dele, né? E eles, entendem, putz, de fato eu preciso disso aqui mesmo. E muitas das vezes eu pensei que ia ser muito mais, eu pensei que ia ser caro, na verdade, e eu soubesse que eu tinha feito antes. Exato, porque muita pessoa, ela acaba pensando no seguro depois de uma perda ou prejuízo, né? Já tive mais casos, né? Como é que muda, cara, esse padrão? Como é que faz pra mudar isso? Porque depois, meu, é que nem minha avó dizia, né? Depois do. Como é? Leite derramado. Depois do leite derramado, né? Chorar pelo leite derramado. Exato. Saulo, vai ter muitas pessoas que vai ser de fato, vai chorar pelo leite derramado. Muitas. Isso não vai mudar e a gente já tem essa noção. Tem pessoas que não fazem e ela tem a justificativa delas. E a gente entende também. Mas as outras, que é a maioria, a gente vai lá para tentar apresentar e mostrar para eles essa necessidade. Mostrar para eles que é acessível. Eu acho que esse é o grande desafio, na verdade. Despertar interesse, porque, entre aspas, quando você fala assim, putz, seguro, deve ser um assunto chato. Não. Só que quando você olha lá, se o mundo não tivesse, o seguro é tão antigo. Você sabe que o primeiro seguro foi feito através das caravelas? Era náutico, barco. Não tinha carro, não tinha nada. Sim. Então, a primeira pólice de seguro foi feita para uma embarcação. Tá? A gente tem que criar uma vinheta, momento cultural, para esse momento agora que o Marco vai falar. Por favor, fala aí, gostei de saber. Primeira pólice de seguro. Então, assim, alguém lá no passado disse assim, cara, isso é importante. Ou seja, as caravelas que... É isso. E aí, assim, nem todas as caravelas chegavam ao destino final, né? Nem todas conseguiram descobrir o Brasil, né? Entendeu? Muitos ficaram no meio do caminho. Exatamente, e simplesmente sumiam. Putz, e o investimento era gigantesco ali. Então entendeu-se que, a gente pode fazer algo para garantir. E de lá para cá, isso só veio melhorando, atualizando. Hoje a gente tem seguro cibernético. Imagine aí uma empresa ser invadida, que isso é comum, e a seguradora disse assim, para fazer o resgate das informações, depois, obviamente, de cumprido várias camadas de proteção que ela faz anteriormente, não conseguimos, a gente não conseguiu reaver. A seguradora vai lá e paga o resgate. Você sabia disso? Que existe esse tipo? Não sabia. Então, imagine, a gente saiu de um seguro de caravela para um seguro cibernético. Então, o seguro está se atualizando para que ele esteja cada vez mais presente na vida das pessoas. Seguro para carro voador. Eu vi ontem uma matéria que vai sair em 2026 aí. Mas te digo uma coisa. Já tá na lista para comprar um. Olha, quando sair o seu, pode ter certeza. Sair esse carro voador, vai ter a pólice de seguro, isso é fato. As seguradoras, elas estão sempre acompanhando todas as tendências ou até, arrisco dizer, criando tendências de contrato e seguro. Porque todo mundo precisa de tudo. Para tudo precisa. Seguro de vida, por exemplo, pode ser usado também para ferramenta para proteção, né? Para herdeiros, planejamento sucessório. Pode. Cara, eu sou um apaixonado por seguro de vida, apesar de trabalhar muito com seguro patrimonial, de fato, mas o seguro de vida, ele é extremamente relevante e essencial na vida das pessoas. Mas como é que esse seguro se enquadraria no planejamento sucessório? Vou lhe trazer 2 viés. Por favor. Empresarial e individual. Familiar, né? Familiar. Vamos para a parte de empresa. O que acontece? Morreu um sócio, bloqueou tudo na empresa. Sim. O que naturalmente, o sócio é casado, aí a gente vai para a parte jurídica. Se é casado, comunhão parcial de bens ou não, o que o contrato social diz, se a empresa tem acordo de cotistas ou não, como que vai ser feito nesse processo. E aí o que vai ser começar a ter? Na ausência de uma pessoa, você não se torna herdeiro do patrimônio, você se torna herdeiro das dívidas primeiramente. Então, morreu fulaninho de tal, deixou um apartamento, mas no mês seguinte você tem a taxa de condomínio para pagar. Se for no início do ano, você tem o IPTU para pagar. Não, mas não tá no meu nome ainda, tá no nome do meu pai, da minha mãe, da minha... Não pague não, pra tu ver. Então você herdou uma dívida. Sim. Até você responder essa dívida para que depois ele venha pro seu nome. Perfeito. E aí você vem através de um contrato de seguro de vida, para quê? Eu vou fazer um planejamento
E aí um planejamento financeiro. Para quê? Dos bens que a pessoa tem. E aí hoje a gente tem vários contratos de seguros hoje que eles são feitos especificamente para planejamento sucessório. Eu tenho X reais em bens e o meu inventário dá uma hipótese. 200 mil reais é o meu inventário, já tem um custo de inventário. O cliente chega conosco, a gente faz esse planejamento, ele contrata uma pólice de 200 mil. Para que, Marco? Somente para pagar o inventário. Porque, em geral, o dinheiro está na mão de quem? Do pai ou da mãe, do marido ou da mulher. Quando essa pessoa faltou, o dinheiro está todo bloqueado. Os filhos ficam lá, ou a esposa ou o marido fica sem grana. Isso a gente já viu várias vezes. Sim. Só que o seguro de vida ele tem liquidez imediata. Não fica preso em inventário. E não é tributado. Não é tributado. Então, se eu tenho 200 mil a receber, só basta apresentar na seguradora quem são os beneficiários, precisam estar lá na pólice. Ah, o beneficiário é Marco. Marco vai lá na companhia de seguros, vai chegar aqui na corretora, obviamente, vai dizer, ó, eu preciso da entrada. Vai ser feita toda a documentação e é simples, né? Seguro não é burocrático, até é mais uma coisa para se desmistificar das pessoas. A gente apresentou isso na companhia, a seguradora vai pagar integralmente na conta do beneficiário. Ah, tinha 200 mil, 300 mil, o valor que for. Vai chegar lá. Não vai precisar esperar inventário, processo judicial, vender bens. E aí o que acontece? Marco, caiu na conta. Faço o quê? Você faz o que você quiser. Porque no contrato, a gente fez com o titular um planejamento. Ó, e aí vai tantas partes para fulano, tanto para ciclano, X percentual para cada um. Mas, ó, gente, e ele deixa lá claro para a família dele, ó, gente, na minha ausência, isso aqui é para fazer, na verdade, um inventário. Paguem todas as custas, eu já estou deixando pronto. Ninguém vai precisar tirar R$1 do bolso. Eu já estou deixando um contrato que vai garantir isso. Ah, mas lá no dia aconteceu e um filho diz assim, não vou fazer inventário não, vou curtir a vida. O problema dele, né? É dele, entendeu? Então, assim, para você ver que o seguro... Ó, meu papel qual é? Pagar. Não, mas lá no contrato a gente fez para sucessão, para planejamento, né? E aí o cara, não vou fazer não. Tudo bem, você já recebeu, minha parte era pagar, paguei. Isso é para parte de pessoa física e jurídica. Se eu trago para o jurídica imagina o custo de uma empresa para tirar um sócio e eu colocar outro. Você vai tirar dinheiro da sua operação. E eu vou falar sempre da empresa de varejo porque você está no comércio ali, então todo o dinheiro você faz para rodar. E geralmente quando você tem acordo de sócio, isso já está previsto. Mas e quem não tem acordo de sócio? E nem sempre, viu? Nem sempre. Eu já tenho visto isso. Hoje a gente tem aqui na corretora, eu tenho duas corretoras. Uma com a sociedade menor, eu, meu pai e meu irmão, nós somos sócios. Eu tenho outra com mais 8 sócios. Certo. Nessa gente, no nosso acordo de sócios... Já está previsto. Previ lá, porque um exemplo. Na minha ausência eu posso dizer assim, ó, a minha cota vai ficar para o meu outro sócio. A minha cota, eu não quero que ninguém assuma a cota dele, vamos pagar e não vamos tirar do capital da empresa. Exato. A gente vai integralizar através de uma apólice de seguro, tá aqui. E aí quem vai pagar? A companhia. Isso é planejamento sucessório. Sim. Várias empresas hoje fazem isso, né? E eu ouvi um cara que é... O seguro, e o seguro, Saulo, ele é para todo mundo. Ah, Marco, é para rico, é para pobre e tal. O seguro é para todo mundo. Só que eu ouvi de um cara que ele dizia bem assim, quanto mais rico você é, de mais seguro você precisa. As pessoas pensam ao contrário. Não, pô, eu tenho muito dinheiro, eu já tenho muitos imóveis, eu já tenho tal. Mas eu conheço uma história aí de uma pessoa que, meu irmão, tinha muito dinheiro, já estava fazendo a sucessão. Mesmo assim, quando faleceu, rapaz, o bicho pegou. Por um momento. Sim. Mas pegou. Mas fica difícil, Saulo. E de fato, esse momento, eu tive um relato de um cliente que disse assim, cara, meu pai foi embora, eu continuei rico, mas ao mesmo tempo eu tava pobre. Sem dinheiro. E eu, no momento, eu fiquei sem entender ali a conversa dele. Aí eles, Marco, veja só, eu fiquei com sítio, fazenda, casa de praia, apartamento, isso, aquilo, outro, mas não podia ter acesso a nada. Porque o dinheiro tava todo na conta do meu pai. Eu não tinha o dinheiro pra fazer girar aquilo. E pra transferir? Porque... na hora da morte, o governo quer o dele. O ITBIzinho, ó, vem pra cá. Tudo. Hã? Custa de cartório, honorário de advogado. Advogado que cobra 25%. E vai depender, né, do volume, vai depender do tamanho, do profissional. Mas de outra, até uma conversa que a gente faz até com advogados, tá, Saulo? Porque tem advogados hoje especialistas em sucessão patrimonial, empresarial, que a gente já chegou pra eles e disse, cara, você precisa ofertar, muitos deles já sabem, você precisa ofertar, porque isso garante, inclusive, seus honorários. Claro. Porque imagine só, vamos ter que aguardar vender um patrimônio. Não, eu imagino que esse tipo de seguro é barato. Eu imagino. Eu imagino que é uma coisa, entendeu, que não vai onerar. E quando você pega por um volume de operação, Saulo, de uma empresa, isso já tem que estar no custo dela. E quando você dilui na operação... Pô, Marco, como é que você vê o mercado brasileiro em relação a seguro? A consciência, na verdade, do consumidor ainda
em relação ao seguro? Você já vê o consumidor com mais consciência? O pessoal já tem mais consciência, sim, né, de contratação, mas ainda existe aquele pé atrás que a gente falou logo no começo desse bate-papo. É caro, são os mitos, né? É caro, não é para mim, não sei se vale a pena, né? Então, hoje é muito engraçado que as pessoas têm muito mais... o clamor pelo seguro hoje ainda é muito mais por patrimônio, principalmente carro. O brasileiro é apaixonado por carro, né? Então, é o sonho de ter a casa, o carro. Muito dele, quando compra o carro, diz, ó, já vou fazer o seguro do carro. Mas também tem muitos, e aí são muitos mesmo, até que deixam, ó, meu seguro é Deus, eu já ouvi muito isso. Meu seguro é Deus. Ele diz, ó, rezar pra ele nunca dormir, né? Entendeu? Entendeu? Não, mas tem muitos, né? cara, tudo bem, mas assim, a gente deixar só na mão de Deus é complicado, né? A gente Exato. tem que ter responsabilidade sobre o Exato. que é nosso. Tem muita coisa envolvida aí, né? E assim, é terceirizar muito, né, pô? a frota segurada hoje, é porque eu não tenho esse dado oficial, mas assim, é mínima no Brasil. É mesmo? Mínima. Pois eu tinha uma visão diferente, eu achei que a frota segurada era muito maior do que a não segurada. Não, é mínima. O mercado, assim, ele tem muito a crescer ainda, porque tem muita gente, e aí tem muita coisa envolvida, assim, tem carros muito antigos rodando, e aí tem questões de aceitação das companhias. Não é porque a companhia é ruim, é que ela tem uma obrigação. Sim. E aí uma coisa que provavelmente ninguém sabe, mas um exemplo, a companhia, quando acontece um acidente de um carro e ela tem que reparar aquele carro, a legislação obriga que ela coloque peças originais. Só como é que você vai colocar a peça original de um carro 94, 95? É duro, né? E aí o que é que ela faz? Putz, eu tenho aqui alguém que me obriga a fazer esse tipo, mas eu não tenho quem forneça as peças. Não aceito esse tipo de seguro. É, porque senão ela tem que pagar da PT do carro. Exatamente, entendeu? E aí, besteira. Exatamente, entendeu? Já se aconteceu numa crise no passado disso. Operadoras, acho que eram chinesas ou japonesas que vieram para cá, para o Brasil, botaram carros para vender à torta e à direita, venderam muito, depois elas sumiram. E ficou a bronca na mão das companhias. Foi uma coisa que eu nunca tinha visto. Clientes que batiam carros, coisas pequenas, coisas pequenas que poderiam ser resolvidas com talvez 30, e talvez assim, 20, 30 dias na oficina resolveria, porque chegaria peça e tal. A companhia foi lá e negociou com o cliente, do tipo, ó. E aí eu vejo como um papel, falando agora, eu vejo como um papel da companhia também social. De que sentido? Cara, a gente não vai conseguir resolver. Vou tirar isso aqui do mercado. Então ele compra do cliente o carro, ó, vamos dar uma perda total no seu carro. Tome aqui o dinheiro. Traga esse carro para cá, porque ele só vai gerar problema no mercado por um todo. Porque vai faltar peça, consequentemente vai faltar manutenção, isso vai começar a gerar acidente e vai estar uma bola sem fim. A gente teve casos aqui de companhia, eu nunca tinha visto. Companhia dizer assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu pago X no carro. E não era perda total. E pro cliente diz assim, muitos deles são, eu aceito. Para mim vale muito mais a pena. Porque ela falava, ó, a gente vai pedir peça, só que vai demorar 6 meses. Ela diz, não tem aqui. Eu não fabrico peça. A seguradora, o papel dela, eu vou dizer sempre, é pagar. Ela diz, ó, eu pago. Mas precisa ter alguma coisa para pagar. Mas eu pago. Quando você chegava lá, não tinha concessionária, não tinha peça, não tinha montadora. Aí, ó, tem que importar isso, vai demorar 6 meses, um ano. O cliente ia ficar parado 1 ano? Ela poderia dizer assim, ó, deixa aí, vai passar 1 ano. Não, eu vou pagar seu carro. Me deu o carro, tome aqui a indenização, vai seguir sua vida. Já teve casos desses. Alguns a gente já teve, inclusive. Pô, que massa. Ô, Marco, o que diferencia a atuação da Caruso no atendimento ao cliente das demais seguradoras? Cara, eu entendo... Ou das demais corretoras? Das demais corretoras. Eu entendo muito que, de fato, é a atenção. As pessoas falam sobre, meu atendimento é o diferencial. Né? As pessoas só falam muito, né, teve uma época dessa, eu via mais, agora meio que parou, né? Algumas seguradoras que eram online, né? Corretoras que eram online e tal, e fazia tal. Eu ficava imaginando coragem, né, bicho, o cara fazer um seguro, porque hoje pra eu fazer um seguro da minha moto, vamos lá, quantos itens você tem que... Eu respondo um questionáriozinho, mas você deve... Eu tenho alguns, ter pelo menos algumas centenas de itens, né, não? Pra poder analisar, ver, entender, colocar certo, tal. Hoje teve muita corretora, Saulo, que ela fez uma produção em série. Eu vou botar na internet, o próprio cliente preenche. Só que o cliente não tem expertise para isso. Então, é isso que eu tô falando. Porque assim, aí uma informação errada... pode acarretar do quê? Não pagamento do sinistro. E olha como... O que você falou, desculpa rapidinho,
a mudança do meu endereço poderia acarretar Exato. Uma negativa. E olha que eu fui de uma rua para outra. Isso, exato. Poderia não, acarretaria. Porque no contrato tá errado. Aí você imagine, se eu, agora, acabei de me mudar, se eu ia lembrar de lá mudar, e você que lembrou. Isso, exato. E você que lembrou, disse, vamos mudar logo aqui e tal. E eu te pergunto, e eu te falo assim, num caso desse, Marco, e aí, você ganhou o quê? Nada, cara, quer dizer, eu ganhei muito, tranquilidade. Porque meu cliente tranquilo, cara, eu tô mega tranquilo. Eu vi uma cliente nossa, Saulo, ela mora em Goiânia. E ela postando no Instagram, tô mega feliz, me mudei, tô morando não sei aonde, assim. Aí eu, parabéns. Desejo sucesso nessa nova morada, que seja acolhida, feliz para você e sua família. Porém, preciso do seu novo endereço para fazer a mudança do seu seguro. Elas marcam, não tinha nem pensado nisso. Mas faz parte nossa. Eu poderia ter ficado na minha. Bom, mudou aí, deixa quieto. Para mim é irrelevante. Porque, de fato, para mim, o ato de... Importante. É como é importante esse episódio aqui de hoje. O pessoal que está nos assistindo, teve mudança e, né, no último ano aí, né, na última... Mudança, casou, né? Ó, mudar é o principal, mas mudei o estado civil, casei ou separei, isso influencia no seguro. Né? As pessoas acham que não, mas tudo que a seguradora pergunta faz diferença no preço, na composição do risco, a seguradora fala. Né? Então, certo. De fato, me mudei, preciso informar. Ah, mas estou saindo de uma rua para outra, é praticamente a mesma esquina. Cara, mudou o risco para a companhia, né? E a gente precisa informar lá. Entendeu? E a formalização também, né? Isso. Então vamos lá. Endereço. Estado civil. Mais o quê? Que a gente precisa estar. Importante. Se eu tenho um condutor agora, um exemplo. Eu tenho um filho que tem entre 18 e 26 anos que começou a dirigir o carro. Tirou a habilitação, precisa informar. Por quê? A gente chama de agravar o risco, né? Porque um jovem, teoricamente, vai ser mais... Aí o cara que sabe disso, ele diz, não vou fazer não, porque vai ficar mais caro. Isso, exato. Aí o moleque tá rodando com o carro pra cima e pra baixo. Minha esposa já teve um sinistro que ela estava envolvida, ela foi parte envolvida, que foi para investigação. Tem muito hoje. Foi para investigação. A pessoa foi um engavetamento. Sim. Bateu, tem muitos anos, né? Mas bateu ali naquele mergulhão ali do Detran, que quem era Caju sabe. A pessoa bateu e engavetou uns 4 carros. Cara, e foi para resolver, foi um probleminha, porque a pessoa foi para investigação. O seguro dela, no caso, começou a investigar. A gente chama de sindicância, isso internamente, né? De fato acontece, e eu acho que tem que acontecer mesmo. Não, sim. Porque tem uma suspeita de fraude ali. Cara, vamos atrás. Vamos atrás e eu digo, eu sempre falo. Eu falo para o cliente, inclusive eu falo para a companhia. Eu sou um defensor de sindicância. Porque isso regula o mercado para todo mundo. Sim. Porque, vê só, se a seguradora... Se você tá certo... Não tem o que temer, pô. E outra, se a seguradora não paga uma indenização que ela não deveria pagar, isso não vai gerar custo, porque é um mutualismo, o mercado de seguros. Sim. Junta eu, você, Fábio e sucessivamente, todos estamos juntos, pagamos mutualismo. A companhia arrecada e ela diz, saiu pagando. Se ela começa a pagar demais sinistros que são indevidos... Vai quebrar. Primeiro que ela arrecadou errado, porque, tem alguém que de 26 anos que deveria pagar, sei lá, 4 mil reais, mas o seguro foi feito em nome do pai que vai pagar 2. Tá faltando 2 mil ali num risco gigantesco. Vai quebrar a companhia. E macula o mercado como um todo, entendeu, Saulo? Sim. Nós, corretores, e aí trazendo para a pergunta que você falou, a gente tem acho que o principal é cuidado, que a gente tem mesmo. A gente tem cuidado com o nosso cliente de olhar, de perguntar, de... A gente ficou no que deveria olhar, né? Isso, exato. Endereço... Estado civil, quando eu tô com menos de 26 anos, né, entre 18 e 26 anos, eu acho que esses são os principais. Esses 3. Isso, o CEP de pernoite é extremamente... Aí voltando lá, a diferença da Caruso, que são os demais. Cuidado, eu falo isso, porque é a preocupação mesmo, como eu acabei de citar, essa cliente é nossa lá de Goiânia. Né? Cuidado, atenção, né? Eu não vou falar aqui o atendimento, porque aqui, apesar de ser um padrão, né, se torna um diferencial, eu acho isso muito engraçado. E, poxa, todo deveria ser um padrão, se torna diferencial. Isso. E eu acho isso muito interessante porque a gente pega esse feedback do cliente. Pô, muito obrigado por você ter me atendido e tal. E para nós aqui, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é isso. É porque eu entendo que no ramo que eu tô, o meu cliente precisa se sentir acolhido. E como que a gente faz ele se sentir acolhido? Entendendo e trazendo. E às vezes, depois de um puta de um problema, né, cara? Você deve entender assim, fica imaginando o seu dia a dia aqui, como é, cara, a carga que é. Porque pais que acabaram de perder filho... Tem muita coisa, né? E às vezes num acidente automotivo, às vezes num acidente, sei lá, às vezes por doença. Pessoas que perderam
pais, familiares em geral, isso, né? Exato. Que vocês atendem aqui, cara, a carga emocional, né? De você lidar com a situação. Exato. E assim, na maioria dessas vezes, muito recente, Isso. porque é bem complexo. A gente teve. Isso é um relato de uma cliente recente, agora que atendemos. Ela, quando ela ligou para nós, ela tinha se envolvido numa colisão, ligou para nós. E aqui ela disse: Marco, aconteceu isso, isso, isso. A pergunta primeira nossa é assim: você tá bem? É a primeira pergunta nossa. A equipe nossa já está instruída para isso. Você tá bem? Porque com a minha primeira preocupação, meu cliente. Claro. Ah, mas o meu carro tá. Pessoa. Você tá bem? Tô. Tem alguém machucado? Não. Tá todo mundo bem? Tá. Você tá num local tranquilo? Tô. Pronto, a gente agora vai. Já que você tá tudo bem contigo, pessoalmente, vamos resolver essa situação do seu carro, da moto, do que seja. Né? E aí a gente deu todo o suporte, a equipe nossa de atendimento de sinistro deu suporte para ela, ó, você vai fazer desse jeito, assim, assim, assim. Não se preocupe, a gente tá aqui para te atender. O seu contrato conosco é para que você fique tranquila e a gente vai te dar essa tranquilidade. A gente garante isso, porque o que está na nossa mão, eu garanto minha entrega para o meu cliente. Então, para nós é o básico, porque é o que a gente bate na tecla todos os dias. Ó, a gente precisa ser tranquilidade. O meu cliente precisa olhar para mim e dizer assim, cara, eu tô ligando para lá porque, imagine, é como se fosse um filho ligar para um pai. Quem tem pai sabe, cara, deu um BO comigo, vou ligar para meu pai. Vou ligar para minha mãe, meu Porto Seguro. A gente sabe disso, né? Eu tenho na minha família isso, então eu quero que meu cliente tenha essa tranquilidade de dizer assim, Sensação, né? cara, deu um problema comigo no meu contrato X, eu vou ligar lá pra minha corretora que os caras vão Falando cuidar. disso, tem algum caso marcante de um cliente que teve a vida transformada por conta de estar bem assegurado? Cara, tem, nem todos eles relatam pra nós o que assim, qual foi a transformação, né, que teve, né? Mas a gente teve um caso aqui, Saulo, de um cliente que, na verdade, ele não queria, olha a situação, ele não queria contratar, e era um seguro de carro na época, entre aspas, é um patrimônio que você se desfaz. Faz e desfaz, perdi um carro. Pô, você vai lá e compra outro, trabalha um pouquinho mais e tal, cada um vai ter os seus meios lá. Não morre por conta disso. Isso, exato. É diferente de você perder uma vida, né? Que isso é extremamente relevante, né? E ele disse assim, depois que tudo aconteceu, ele disse, Marco, eu só tinha esse carro, ele era quem fazia, não existia Uber na época, então tem um pouquinho mais de tempo, ele diz assim, mas ele era o meu meio de sustento da minha vida, porque tudo eu fazia através dele, né? E saber que o seguro, que foi muito difícil eu ter pago, me garantiu a devolução, o carro dele tinha sido roubado. Esse cara, ele ficou mega desesperado. E ele diz assim, cara, depois que eu recebi, Marco, essa indenização, não é muita coisa, porque não dava para eu comprar um outro carro do que eu tinha. Mas era um passo, e a partir disso que aconteceu, e aí a gente tem que trazer do que é uma coisa ruim, você transformar numa coisa boa. A perda desse carro, para ele foi algo muito ruim, emblemático, foi muito difícil. Só que a gente, através do contrato de seguro, indenizou o carro dele, que no apólice de seguro valia mais do que no mercado, porque é pela FIP. O mercado dele, o carro dele já estava um pouquinho desgastado ali e tal, enfim, a seguradora disse, ó, tem contrato, vamos pagar o que tá ali. Ah, mas o carro dele vale 10 mil a menos no mercado. FIP foi lá e pagou. E ele disse assim, Marco, foi a oportunidade que eu tive, olha, com a perda do carro, com a indenização, foi a oportunidade que eu tive de mudar a minha vida em relação ao meu negócio. Porque a partir do novo carro que ele conseguiu comprar, a vida dele deslanchou. Isso ele contou pra gente aqui, assim, pra nós, como a gente já tava na esteira aqui, pô, mais uma indenização, e a gente comemora. Eu comemoro um cliente que teve um sinistro pago e tal, como se fosse eu aqui, do tipo, poxa, mais alguém que foi agraciado e o contrato resolveu a vida dele. Mas o relato dele foi tão forte de mudança na vida dele que, assim, acho que foi marcado aqui pra gente, né? Massa. Que massa. A gente tá chegando aqui na fase final, né? Conversando, a gente fica aqui a noite toda falando desses assuntos que Exato. Um assunto que eu gosto muito também. Para quem ainda não tem seguro ou está inseguro com o que contratou, qual o primeiro passo? Para quem não tem e já tá percebendo isso, porque é o despertar. Putz, eu preciso, né? Eu preciso. Cara, hoje tem seguro até para celular. Tem.
bicicleta, né? Que hoje tem bicicleta mais cara que carro, né? Sim. Antigamente a galera não é aquelas bikes de entregador de água e tal, assim, fica a galera, bicicleta qualquer. Putz, hoje bike de grandes valores, né? De grandes valores. Então, assim, é o despertar, a primeira coisa. E o segundo, eu tô na dúvida. Eu não sei como é que funciona. A gente tem equipe aqui para dar suporte, né? Porque fechar um negócio é uma consequência. Eu sempre falo isso, né? Então, eu posso não fechar um negócio contigo, mas talvez eu conseguir despertar em você, eu mostrar em você que o que você tem talvez não é o que você precisa, mas a decisão é do cliente. E a gente sempre parabeniza o cliente. Porque eu não agradeço por ter feito comigo, eu dou parabéns. Cara, parabéns, a iniciativa foi sua, você é o herói da jornada. Você foi o herói em proteger a sua vida. Você foi o herói em dizer assim, eu quero que a minha família, eu quero que o meu patrimônio esteja tudo certo. Eu fui um mero instrumento. A minha corretora é para isso, né? E eu quero que esse mero instrumento seja muito bom e muito assertivo. Então a gente busca muito isso, né? Que o cliente saia daqui extremamente satisfeito. Um caso que eu tenho, Saulo, aqui falando de seguro, eu falo muito no Expandi sobre o seguro educacional. Sim. Lá. Cara, isso tem mudado vidas em escolas. Porque escolas que diziam assim, não, eu não preciso, não acontece. A gente vai ter que fazer outro podcast para falar de outros tipos de seguro, né? Tem vários. Porque esse educacional é top também. Fala um pouquinho. E rapidinho aqui, assim, eu tive casos de escola que eu fui lá algumas vezes na escola, isso é bom, isso vale a pena, o custo é muito acessível porque você vai colocar no planejamento da mensalidade, o aluno já vai estar na mensalidade e você vai estar coberto, porque um acidente que acontecer dentro da escola, a responsabilidade é da escola. Sim. Pô, nenhum pai quer ver o seu filho machucado ali, imagina o desespero na escola. E teve uma escola que quando a gente fez esse contrato que ela não queria, e a gente foi lá e disse, precisa, vale a pena, ele entendeu, né, e a gente não fecha seguro por insistência, a gente fecha por mostrar a necessidade, ele entendeu que precisava. Quando ele fez, não deu 15 dias, aconteceu um acidente grande na escola. O aluno se machucou, precisou de cirurgia e o aluno foi atendido 100% pelo seguro. E a escola ficou muito grata, disse, cara, beleza, mas parabéns a vocês. A iniciativa foi sua. Eu fui um instrumento para trazer tranquilidade para vocês. E fico feliz de saber que o que aconteceu, que era um caso que a gente não consegue prever e eu não consigo tomar conta, mas vocês tinham alguém, que é no caso a pólice de seguro, para garantir. O aluno precisou de cirurgia, fisioterapia, passou por uma série de gastos tudo em hospital privado. Pago diretamente pela seguradora. Aí você vai falar, Marco, mas não é um seguro? Bom, mas no hospital eu gasto plano de saúde, né? Seguro específico de acidentes que atendem dentro da escola. Então, assim, a gente tem muita coisa e é voltado para lá, né? A escola ficar contando que todos os alunos têm um bom plano de saúde é loucura, né? E olha que isso pode até ser uma estratégia de marketing. Imagine só, você tem filho agora, meu filho também é novo, a escola dizer assim, traz seu filho para cá, além da excelente educação, preocupação, fazer com que seu filho seja um melhor cidadão no mundo, caso aconteça alguma coisa, a gente ainda garante que ele vai ser atendido. E aí você se despreocupa se tem plano, se não tem, se vai para um hospital público, se não vai. Você diz assim, cara, já tá na mensalidade, é isso aí. Putz, entre uma escola e outra, eu vou para alguém que me ofereça um diferencial. Gera muito mais valor. E de fato isso é muito importante. Hoje eu digo assim, é o seguro que eu hoje mais gosto de falar, porque depois que eu entendi, a gente precisa comprar. Né? Eu preciso comprar, na verdade, assim, eu preciso entender, vale a pena. E quando você vê, a gente tem uma equipe hoje que é só para atender esse tipo de contrato. Quando minha equipe me manda assim, Marco, teve um acidente na escola X, foi tudo certo, foi pago, foi atendido, é o papel do seguro fazendo o que a gente contratou, né? Entendeu? É isso. Top. E, de novo, como é que as pessoas podem entrar em contato com você para fazer uma análise de proteção? De novo, os contatos. Vamos lá. Contato da gente, 79, né? O WhatsApp daqui da corretora, 799-9956-7109. Fala com a equipe diretamente no WhatsApp. Tem um fixo também, que também é o WhatsApp, é o 79-3211-2848. A gente tem o Instagram da corretora, @CarusoSeguros, com K e com Z. Vamos lá em rede social, tem uns videozinhos legais e tal. Tem o meu Instagram também pessoal, que também assim, é pessoal trabalho, né? Corretor de seguros, eu não tenho telefone de pessoal, meu telefone é de trabalho, é misto. Então minha rede social é mista. Eu não sei também disso, não. Minha rede social também é mista, é @Marco Júnior, né? Bem simples mesmo. Então, só chamar, bater um papo lá, a gente conversa, troca uma ideia. Marco, eu quero dar uma olhada se o meu contrato de seguro serve para mim na minha demanda, na minha situação XYZ. A gente dá uma olhada, bate um papo. Sou de fora.
videoconferência, ligação. Hoje a tecnologia tá aí para estreitar os relacionamentos, né? Então, e a gente consegue atender o Brasil todo, né? Obviamente somos focados para Aracaju, mas eu tenho cliente no Brasil inteiro, praticamente, porque gente que saiu daqui e aí foi para outro estado e aí começou a fazer, fui bem atendido, fala aí com ele. E isso vai crescendo, né? Então, assim, a gente consegue atender até porque a seguradora é nacional. Eu imagino que a sua cartela só cresce, né? Porque graças como você lida, como você faz, isso é o diferencial, né? Graças a Deus, Saulo. E assim, de fato, como eu falo, é a preocupação nossa de que o cliente fique bem atendido, né? Satisfeito. Não busque só o preço pelo preço, né? Entendeu? Eu sempre digo, cara, vai ter alguém que vai vender um seguro mais caro do que o meu. Fato. Só que vai ser pior. Com certeza. Vai ser pior. Marco, obrigado por estar aqui nesse episódio de hoje, por esclarecer várias coisas aqui. Eu acho que o pessoal tá bem empolgado aí. Já passou mais esclarecido já. Passamos de 1 hora aqui. Já sei o que já tá ali, olha. Acabou, hein? Acaba, pelo amor de Deus, né? Por aí. Então, assim, Marco, obrigado. Valeu, Saulo. Eu que agradeço aqui. Tamo junto, cara. Que bom esse espaço, né? Bater esse papo aqui. Espero ter contribuído pra galera aí da audiência do Expandcast, né? É um canal que eu uso, que eu acompanho e eu espero que eu possa ter ajudado também. A galera entenda um pouco mais, desmistifique o mercado de seguros aqui e tamo disponível, tá? Daqui a pouco, né? A gente tá lá também no Spotify também. Boa, isso dá pra botar lá no trânsitozinho, coloca, vai levar o filho no colégio, na academia, bota lá. É isso mesmo. Nós estamos lá. Tamo lá, valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Pessoal, fica por aqui esse episódio de hoje, sem mais delongas, tá? Mas nunca se esqueça, se inscreva, ative as notificações, curta, comenta, compartilhe, manda pra galera aí, venha pro Expandcast, vamos embora, cuida. Quando fundei o Expandi, meu propósito era claro, criar uma rede onde as conexões fossem mais que negócios, fossem transformações reais. Em cada encontro, cada ideia compartilhada fortalece a nossa missão de crescer juntos, como empresários e como pessoas. No Expandi, as oportunidades surgem a partir das conexões. Não estamos apenas criando negócios, estamos construindo legados. Expandi Network, conectando pessoas, impulsionando negócios e transformando vidas.